também é interessante acompanhar. Hoje vou trazer aí diversas formas de vocês definirem os alvos, tá? Então os alunos, muitas vezes eles ficam com dúvidas qual conceito usar, porque tem muitos conceitos na análise técnica. Por exemplo, temos conceitos de canais, conceitos de Elliott, Fibonacci, Fibogap, né? Com tantas informações na cabeça do aluno que ele muitas vezes não sabe qual usar. Bom, eu digo para vocês não se preocuparem tanto com isso, tá? Porque isso pode atrapalhar aí no aprendizado, porque os alvos eles vão ser muito parecidos se você usa aí um Fibonacci de pivô, por exemplo, um Fibonacci de gap, ou talvez traçando canais, os alvos vão ser muito parecidos. Quanto mais conhecimento vocês vão adquirindo, mais as informações vão convergir e vai fazer você ter mais assertividade, confiar mais nos movimentos. Então o Elliott, por exemplo, ele vai te ajudar a confiar em alvos maiores, tá? Então, por exemplo, ontem iniciamos uma onda A, porque tínhamos um ciclo de Elliott sendo fechado em onda 5. Então aqui atrás, ó, a gente fez uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4 lateral e uma onda 5, para quem acompanhou a minha última análise, eu havia comentado sobre essa possibilidade. Aí você lá nos 60 minutos percebe que o índice tem dificuldade aqui nessa região, deixamos doji, né, pouco interesse de rompimento. Então isso te confirma que estamos em região de topo e podemos ter um movimento corretivo, ao menos temporariamente. Tá? E lá no time frame de 15 minutos, por exemplo, você vê um padrão de Twin Towers, ou aqui um engolfo de queda, e abrimos com um gap de queda, perdendo esse fundo aqui, me confirmando que o índice já sentiu. Eu vou aguardar um movimento de venda. Lá nos 5 minutos, aqui nos 5 minutos, eu tenho essa região aqui que é muito importante, que tem uma bipolaridade de suporte e resistência, o índice nem chegou nela e já sentiu. Agora eu estou trazendo para vocês um conceito de Elliott. Tá? Esse é o conceito de Elliott, em que isso daqui foi uma onda A. Isso tudo aqui foi uma onda A, porque caímos em 5 subondas, então me leva a crer que eu estou diante de uma possibilidade de zigue-zague. E essa alta aqui, por mais que seja uma alta bem limpa, né, com bastante candles compradores, foi uma onda B, porque o mercado ainda está muito forte para alta. Tanto é que recuperamos todo esse movimento de queda, sem olhar para trás já subiu aqui tudo isso, já rompendo o topo. Então o mercado ele ainda está em tendência de alta. A minha onda C, ela vem quando eu começo o comportamento de queda. Para isso, eu vou usar minha ferramenta de Fibonacci. Então, eu vou traçar o Fibonacci na minha onda A, de baixo para cima, para saber a retração real, beleza? Então, aqui ele para na região de 50%, eu já poderia ter realizado uma venda nesse spinning top. Tentou fazer o rompimento, eu poderia até ter corrigido um pouco mais, deixou um candle aqui com volume financeiro alto, considerei como um movimento de exaustão. Quando ele abriu aqui o mercado americano às 10h30 e às 10h35 não teve continuação, já jogou forte o mercado para baixo, poderia ter vendido no corpo desse candle aqui, ou esperado fechar para fazer a venda. Essa venda ela me dá uma expectativa de movimento em onda A, ó. A minha proporção é em onda A. Eu fiz a minha venda na formação dessa barra para vir buscar essa região. Lá no livro O Princípio da Onda de Elliott, diz que podemos terminar a nossa onda A, se isso tudo for uma onda A, ou for um ABC, podemos terminar a nossa correção próximo ao final da nossa onda 4 anterior. Então aqui é o final da nossa onda 4 anterior. Então aqui seria um bom nível aí para fazer a nossa realização. Também era o 38,2 de toda a alta. Ó. Temos uma região de 38,2 de toda a alta. Uma região muito importante, o índice segurou muitas vezes nessa região, fez fechamento aqui e já voltou a subir. Esse conceito é Elliott. Então o Elliott ele te ajuda a estender os seus alvos. Então se você quiser usar, por exemplo, o conceito de canais, você vai enxergar aqui que o dia anterior ele trabalhou dentro desse canal, com uma linha central, nada impede. Vamos ter alvos parecidos, ó, está bem certinho aqui no nosso canal. Abrimos em queda, você vai duplicar o seu canal. Ó, como ele respeita o fundo do canal,
tenta, né, vem no meio do canal, tenta fazer o rompimento, para no meio do canal de cima. Aqui temos um outro canal superior com uma região central, paramos nessa região. Você viu o comportamento forte de venda, né? Não temos um candle muito forte de sinal. Vamos vender para vir até o fundo desse canal primeiramente. Como ele já rompeu com esse candle aqui, vamos dobrar a expectativa. Dobramos a expectativa, faço uma parcial no meio do canal de baixo, venho até aqui no fundo do canal, realizo a minha operação que eu dei início aqui em cima. Então percebam que eu tenho um conceito diferente, encaixando perfeitamente nos alvos do preço. Outro conceito que eu poderia usar é traçando aqui, por exemplo, um Fibogap. Então eu tenho um movimento aqui no gap, traço um Fibonacci nele, ou até esse primeiro fundo do dia aqui, com esse topo aqui, ou o último topo do dia lá. Tenho o preço sentindo essa região, né, um sinal de candle, uma região de resistência com um range, né, que eu tenho um range de preço, que é essa região aqui, onde o índice sente. Faço a minha entrada, talvez depois do sinal da confirmação, se eu sou mais conservador. E aí eu venho caindo os níveis de Fibonacci, faço parcial quando ele sente, até o 61,8, região de suporte, região de fechamento aqui de um gap do dia 28, beleza? Então é um conceito diferente. Se eu quiser usar, por exemplo, Fibonacci de pivô, vou traçar dessa forma, que o ponto zero seria aqui, e eu vou puxar meu Fibonacci primeiro aqui, por exemplo, no 61,8, mas como ele já atingiu os alvos lá de 100, 50%, já atingiu 100, eu puxo para o 38. E aí eu vou visar o 100% e o 111. Mas percebam que o Elliott ele vai ajudar você a ter exatamente o nível próximo aonde o mercado vai virar. Então não se preocupe muito com os conceitos que vocês vão usar, principalmente para os iniciantes. Quanto mais conceitos tiver convergência, melhor vai ser. E aí o mercado ele faz uma mudança de comportamento, porque ele faz um topo, um fundo e rompe esse topo. Se você não tinha saído ainda dessa operação, esse candle aqui, ele me levava a acreditar que o mercado estava mudando de comportamento. Como ele terminou um ciclo ABC, eu poderia estar iniciando aqui uma onda X para emendar um outro zigue-zague, ou aqui mesmo ser uma onda 1, uma onda 2 e aí uma onda 3. Os meus alvos são proporcionais à minha onda 1 a partir do momento que eu inicio a minha onda 3. O comportamento eu acredito que iniciou aqui, pode ser uma onda 1 da 3, uma onda 2, uma onda 3 da 3. E eu tenho um alvo lá no 61,8, ou próximo disso aqui no 41, por exemplo. Se isso daqui for um ABC para cima, a gente está diante de uma possibilidade de um flat. Um flat expandido em que isso daqui é minha onda A. E eu não poderia romper 138,2% da minha onda A. Então eu posso parar nos níveis de 111, 123, que não está aqui, 127 ou 138, que é muito próximo aqui do 141. Passando disso, esse padrão já descaracteriza, aí seria aí mesmo um padrão de ondas impulsivas para completar de um ciclo maior, uma onda 5, lá para cima, lá para os 107 mil mais ou menos, beleza? Voltando lá para os 5 minutos. Ainda falando de união de conceitos, eu vou acrescentar aqui mais uma análise para vocês. Por exemplo, o índice, no início da manhã, ele fez esse fundo aqui, né? Olha esse fundo aqui no meu IFR, olha esse fundo mais baixo no preço, porém no meu IFR eu tenho fundos mais altos, né? Então se eu estava vendido aqui esperando que ele fosse executar esse movimento, quando ele fez esse padrãozinho de candle aqui comprador, no fundo do movimento, com divergência de IFR, eu posso até realizar uma compra se eu fizer o rompimento desse candle aqui para vir na próxima resistência. Como ele rompeu, eu caminho com o preço até que ele mude de comportamento, né? Que ele mudou de comportamento aqui, deixou um spinning top aqui em cima, talvez região aqui para cair fora, porque eu estou diante de uma resistência. Também aqui no fundo, ó, fizemos uma divergência bem maior no preço. Ó. Olha esse fundo aqui do IFR e esse fundo aqui bem mais baixo no preço
e no IFR temos uma divergência muito grande, porque fizemos fundos até levemente mais altos ou da mesma altura, e aqui no preço bem diferente, uma mudança de comportamento. Se eu quiser acrescentar aí uma média móvel, colocar aqui um VWAP, média móvel ponderada pelo volume, e uma média móvel de 40 períodos, por exemplo. Olha que interessante que o preço ele muda o comportamento, né? Ele não consegue romper o candle que fez rompimento acima e fechamento acima da média de 40 períodos, descendente, né? Isso é muito importante, e também na região de VWAP do dia anterior, né? Para quem vê minhas análises aí, eu comento que o VWAP do dia anterior ele é uma região de memória do mercado, então é uma região importante, onde podemos mudar de comportamento a favor da tendência nesse caso, porque a média está inclinada para baixo. Qual foi meu comportamento quando eu me afastei da média para cima, né? A última vez foi esse daqui, ó. Olha lá, me afastei da média, isso daqui. Vim tocar a média e o meu comportamento é este. É isso que eu vou buscar. Como o preço ele veio, fez rompimento de uma vez dessa expectativa, talvez eu tenha uma dobra de movimento aqui. Tem uma dobra de movimento, é a mínima do preço, onde ele inicia o processo de alta e sobe tudo isso 1.300 pontos sem olhar para trás. E aí o índice ele executa esse movimento, se consolida aqui nessa região, porque ele subiu muito rápido, né, sem retrações, normal, porque tínhamos um volume bem alto nessa região, ele não ia fazer um rompimento de primeira, vindo lá de baixo, nesse retorno em V. Quando fazemos um rompimento dessa correção complexa, aqui você poderia até traçar uma LTB aqui, quando ele começa a fazer fundos cada vez mais altos, estamos acumulando nessa região para realizar um rompimento. E aí começa a entrar volume financeiro para a ponta compradora. Olha como ele não consegue se manter, né, abaixo da nossa média móvel aqui de 40 períodos, por exemplo. Fiz o rompimento dela com volume, né? Qual que era o meu comportamento? Era esse daqui. A partir do momento que eu tocar, eu vou vir buscar esse comportamento aqui. Rompeu de uma vez, vou colocar um Fibonacci aqui dentro para saber meus níveis acima, proporções que eu vou executar. Deixei padrão, né, em cima de uma região aqui de resistência, caiu fora. Agora, visão de Elliott, né, tem uma possível onda A aqui ou uma onda 1, então eu vou executar proporções disso daqui para cima. Tem uma onda, coloco aqui a partir do momento que eu começo, ou aqui no pavio para ser mais conservador, a partir do momento que eu começo e eu vou executar proporções. Caso eu queira tomar cuidado com os alvos do preço. Então aí 61,8 é relevante porque pode ser uma onda C, né? Então vou realizar uma parcial aqui, ó, como ele sente essa região. Rompeu, vou aguardar o preço lá no 100%, por exemplo. Beleza? Então são vários conceitos que você vai unir, os argumentos, né, que vão te ajudar na hora de tomar as decisões. Espero que vocês tenham gostado.